Com certeza você já ouviu histórias sobre mistérios do oceano profundo e escuro, mas sabe que muitas delas não são verdade. Alguns mistérios já foram desvendados pela ciência e outros continuam sem solução. Por isso que no vídeo de hoje vamos investigar alguns dos mistérios do nosso oceano. Me acompanha! Você já se perguntou do porquê há tantas histórias sobre monstros marinhos, criaturas mitológicas e cidades perdidas, todos no mar? Talvez seja porque ainda pouco conhecemos do ambiente que ocupa mais de 70% da superfície da Terra. Na verdade, a partir dos 200 metros de profundidade, onde quase nenhuma luz chega, somente 10% do oceano é conhecido. Conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. A união do medo pelo desconhecido com a dificuldade de explorá-lo e a imaginação fértil dos humanos criou diferentes narrativas que recheiam a nossa mente desde o início dos tempos, com mistérios que a cada dia são revelados pela ciência. O Bloop. A baleia azul é o maior animal que vive e que já viveu na Terra. Ela é maior que tudo que já pisou nesse planeta. Porém, ela não é a grande fera engolidora de navios que muitos esperam. Na verdade, ela é um animal planctívoro que se alimenta de plâncton, sendo considerada até dócil. O fato de não termos nenhum animal gigante e carnívoro o suficiente abriu a mente das pessoas para a existência de animais grandes e medonhos, megalodon. Um deles surgiu a partir de uma observação feita pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em 1997, próximo do Chile. Um som de frequência ultra baixa foi capturado e então começou-se a especular de onde viria aquele som do fundo do mar. O som poderia ser escutado a 5.000 quilômetros de distância e deixou muitas pessoas curiosas, alarmadas e, quem sabe, até temerosas sobre o que ou quem estaria causando tal som. Estudiosos da criptozoologia afirmaram que o som deveria tratar-se de uma criatura viva. Porém, para que isso fosse possível, levando em conta a frequência e a amplitude do som, esse animal teria que ser significativamente maior que o maior animal da Terra, a baleia azul. Daí esse animal recebeu até nome, o Bloop. Várias teorias surgiram na internet, mas com pouco embasamento científico. O mistério permaneceu assim até 2012, quando os cientistas afirmaram que o som seria produzido por icequakes, que são tremores provocados pela expansão da água subterrânea em regiões com geleiras ou pelo próprio deslocamento das geleiras na Antártica. A serpente do HMS Daedalus. Durante o século XIX, notícias de avistamentos de criaturas marinhas, como serpentes, eram tão comuns que ganharam credibilidade entre o público e entre cientistas que começaram até a acreditar que elas eram reais. Um caso em particular influenciou ainda mais essa história. Um navio da Marinha Britânica, HMS Daedalus, em 1848, avistou algo no mar durante uma tarde de agosto que é inegável. Trata-se de um dos mistérios marinhos mais famosos e intrigantes. O capitão do navio descreve que avistou uma serpente de aproximadamente 18 metros. Ela mantinha sua cabeça para fora d'água e a tripulação a avistou por 20 minutos até que desaparecesse. O capitão a descreveu como uma serpente marrom escuro com um branco meio amarelado na região do que seria a garganta e sem nadadeiras, mas possuía algo no dorso que poderia ser tipo uma nadadeira ou um monte de algas espalhadas. Quando chegou em terra, pediu para que desenhassem o animal que ele viu. E está aí, a serpente do HMS Daedalus. Além do registro feito, outros marinheiros em viagens posteriores afirmaram terem visto a serpente, dando mais força à história. Se o capitão do Daedalus se confundiu, então outros marinheiros também se confundiram? Parece estranho, não? Não seria perceptível uma serpente de 18 metros no mar? Mas se ela existe e foi vista na superfície, por que nunca mais a vimos então?
Hoje, nós temos muito mais acesso à informação do que se havia há 2 séculos atrás, além de que muitos avistamentos como esse eram feitos por pessoas sem instrução, sem conhecimento e que estavam há dias no mar, sabe-se lá em quais condições. Então, confundir uma baleia com uma cobra gigante pode acontecer. Realizando uma comparação entre o desenho e alguns animais que nós temos conhecimento de que existem ou existiram, podemos supor o que teria aparecido para o navio britânico. Quem sabe um plesiosauro sobrevivente à extinção, um tubarão alongado que ainda não foi descoberto, um elefante marinho, um peixe-remo, um minguia gigante não descoberta, um zeugledon sobrevivente de 33 milhões de anos atrás, ou uma foca de pescoço longo ainda não encontrada. Bom, nenhuma dessas opções. O mais provável é que uma baleia tenha sido confundida com a serpente. Mais especificamente, uma baleia-sei. Vamos aos fatos. Não é um comportamento comum de vertebrados marinhos colocar a cabeça para fora d'água. Mas isso já nos dá uma pista, então, de que o animal avistado seria uma baleia por causa do seu hábito alimentar. Os misticetos, que correspondem ao grupo de baleias que, no lugar de dentes, possuem cerdas de queratina em sua boca, usadas para filtrar a água do mar, capturando o plâncton, que é o seu alimento principal. No momento em que viram a baleia-serpente, ela poderia estar usando uma de suas técnicas de alimentação, que é abrir a boca na superfície, ficando a parte superior fora d'água e a parte inferior submersa. Os olhos dela provavelmente estavam debaixo d'água, então os olhos que os marinheiros viram deveria ser uma sombra ou alguma mancha que a baleia tinha. A nadadeira dorsal delas é bem pequena em relação ao tamanho do corpo, por isso não conseguiu ser vista no primeiro relato ou estava deformada por conta de ataques de orcas, quem sabe. As baleias-sei podem medir até 20 metros de comprimento, o que bate com o relato, e possuem uma cor escura, como também foi descrito. Me desculpe se eu te decepcionei, mas provavelmente não existe nenhum animal gigante que ainda não tenha sido descoberto. Você sabe me dizer por que o oceano é azul? Qual foi a coisa mais impressionante que encontraram no lugar mais profundo do mundo, a Fossa das Marianas? Os peixes retiram o oxigênio da molécula de água. Fato ou fake? Se você ficou curioso pela resposta dessas perguntas, você as encontra em um só lugar, com muita facilidade, aqui na Blue. Então, depois desse vídeo, não se esquece de visitar todos os nossos outros conteúdos e, se te agradar, deixar seu like. Eu tenho certeza que você vai se encantar ainda mais com esse nosso planeta. Agora, bora pro Triângulo das Bermudas. Se você não conhecia algum dos 2 mistérios que já falei, com certeza você já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas. O lugar se tornou famoso por conta dos diversos desaparecimentos de aeronaves e navios que acontecem desde que se há registro de lá. O triângulo é formado pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami. Quem desaparece lá não deixa rastro. Estariam todos no fundo do mar ou foram levados para outro canto do universo através de um portal alienígena localizado ali? Afundaram junto com a misteriosa Atlântida? Provavelmente não. Mas onde a ciência não finca seus pés, a imaginação voa solta. O início do mistério começa mesmo em 1945, mas desde Colombo relatos estranhos circulam sobre a região. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana que sobrevoavam a região sumiram completamente. Um 6º avião que tinha ido socorrê-los também sumiu, e dizem que sua última mensagem é que estavam perdidos sem saber para que direção ir. O local do Triângulo das Bermudas é estratégico. A corrente do Golfo e os fortes ventos que passam por ali tornam mais rápida a navegação e os voos rumo à Europa. Isso faz com que vários aviões e embarcações passem por lá, o que aumentam as chances de acidentes. E assim como existem teorias malucas sobre o Triângulo das Bermudas,
a ciência também se meteu nessa história e desenvolveu suas próprias teorias. A primeira é de erro humano. Erros de cálculo, falhas tecnológicas, péssimas decisões. E isso é difícil de ser provado porque essas aeronaves caem em uma área muito grande e longe da costa, sendo muito difícil de serem localizadas. Outro fator é a meteorologia do lugar. A passagem de tufões, furacões e grandes tempestades que causam grandes e fortes ondas podem ser a razão para tantos desaparecimentos. Os buracos azuis. Eles são grutas no fundo do mar que criam correntes muito fortes, capazes de lançar à deriva navios grandes e pesados. Eles são como cavernas verticais submarinas e a mais profunda, que também fica nessa região, tem 300 metros de profundidade. Mas vale ressaltar que esses buracos também existem em outros lugares do planeta, como Yucatán e Belize. Variações magnéticas e neblina. Esse conceito foi cunhado por Rob MacGregor e Bruce Jernon. Os dois são sobreviventes do Triângulo das Bermudas e alegam que seu avião foi atingido por um furacão eletrônico em meio a um denso nevoeiro. Todos os dispositivos eletrônicos da aeronave dos anos 70 pararam de funcionar e eles ficaram sem visão nem direção. Depois de 75 minutos, chegaram em Miami, em muito menos tempo do que o normal. Talvez uma mistura de realidade com ficção, apesar de que o Triângulo das Bermudas é um dos 2 lugares na Terra onde a bússola aponta para o norte verdadeiro ao invés de apontar para o norte magnético. Por isso que dizem que lá as bússolas não funcionam. Existem, inclusive, evidências de que isso aconteceu com Cristóvão Colombo enquanto ele ia em busca de um novo continente. Em 8 de outubro de 1492, ele passava pelo triângulo quando sua bússola quebrou e parou de mostrar o percurso. No final das contas, não é nada de buracos negros, cristais de Atlântida, krakens ou OVNIs. O enigma do Triângulo das Bermudas pode ter várias respostas, mas ainda permanece sem solução. Porém, quem sabe um dia os mistérios do lugar possam, enfim, ser desvendados. O oceano ainda guarda muitos mistérios que timidamente vão se revelando para a ciência, mas enquanto alguns deles não são desvendados, sobra para nós imaginar e criar histórias. O que seria da humanidade sem uma boa história para argumentar, não é mesmo? Me conta aqui qual dos 3 mistérios chamou mais a sua atenção e se você quer que eu fale mais sobre outros mistérios do oceano, comenta aqui também para uma parte 2 desse vídeo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até mais!